Paz a você que acaba de dar play neste vídeo, seja bem-vindo ao meu canal. Já te convido de antemão a se inscrever no meu canal e também curtir e compartilhar essa palavra que pode falar ao coração dos seus próximos. Amados, o texto de hoje que iremos meditar está em Salmos capítulo 32 e versículo 5. Salmos capítulo 32 e versículo 5. O salmista Davi, ele vai escrever o seguinte: confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Este capítulo a qual pertence esse versículo é um capítulo de um grande exemplo de confissão a Deus. No versículo 3, por exemplo, Davi, ele vai dizer que o silêncio dele diante de Deus estava envelhecendo os seus ossos, estava enfraquecendo os seus ossos. Certamente, Davi cometeu um pecado perante ao Senhor, seja ele grande ou seja ele pequeno, seja ele grave ou seja ele menos grave. Davi se sentiu incomodado a abrir o seu coração e confessar a Deus. Este texto, este capítulo nos traz duas lições muito importantes. A primeira lição é que o silêncio nosso perante a Deus é pior do que o pecado que cometemos. Davi, ele vai destacar que o seu silêncio perante a Deus estava envelhecendo os seus ossos. Salmos 32 e versículo 3. Não é que o pecado não cause prejuízo. Sim, o pecado tem o seu prejuízo. O pecado tem o seu resultado negativo. O pecado tem os seus problemas que trazem efeitos negativos para a vida daquele que pecou. Mas o silêncio diante de Deus causa um prejuízo ainda muito maior. Disto entendemos que não importa qual o grau de pecado que esteja sobre nós, devemos manter uma comunicação ativa perante a Deus. É por isto que o escritor no Novo Testamento irá escrever: orai sem cessar. Já que somos pecadores, estamos em uma natureza pecaminosa, pecamos quando menos percebemos, e às vezes pecamos quando nós não estamos com a guarda armada, quando nós não estamos concentrados na Bíblia Sagrada ou na palavra em comunhão com Deus. É por isso que o escritor vai dizer e vai destacar: mantenha uma comunicação sempre ativa com Deus. Davi, ele vai dizer que ele se sentiu envelhecido em seus ossos. Isso nos traz uma segunda verdade. A segunda verdade é que o silêncio diante de Deus envelhece os nossos ossos, e isto significa que acaba com a nossa estrutura. Ossos significa estrutura. Os ossos são a estrutura do nosso corpo humano. Se os ossos não estão bem, se os ossos estão velhos, se os ossos estão debilitados, nós mal conseguimos andar. Podemos pegar como exemplo uma pessoa que tem a sua idade avançada. Os nossos idosos, eles têm os seus movimentos limitados, eles têm as suas habilidades limitadas, eles têm todo o seu andar devagar, todos os seus movimentos são frágeis, porque eles estão com os seus ossos cansados. É isto que Davi está dizendo. Quando ele não confessou o seu pecado ao Senhor, ele se sentiu debilitado. O versículo 5 vai dizer que ele se sentiu incomodado, e quando ele confessou os seus pecados ao Senhor, ele se sentiu fortalecido. O versículo 3 vai dizer que a angústia tomou o seu coração durante todo o dia. Talvez você está se sentindo cansado,
Você já não ora como orava antes. Você já não vai à igreja como ia antes. Você já não jejuava como jejua antes. Pode ter certeza, isto pode ser um pecado que está envelhecendo os seus ossos. Esse texto, esta palavra, nos deixa uma lição muito importante e uma ordem da parte de Deus. Percebemos que Deus demonstra querer nos ver bem. Deus demonstra querer nos ver saudáveis. Mas Moisés, ele já não sabe o que eu cometi, ele já não sabe o que eu fiz. Sim, mas é na sua comunicação a ele, é na sua confissão a ele, que você desabafa tudo que está no seu coração, que você desabafa todos os seus pecados, e aonde ele entra com a restauração, a santificação, a purificação e a renovação da sua vida espiritual. Confessei os meus pecados ao Senhor, ele ouviu o meu clamor, ele me perdoou. Nestas palavras, Davi confirma que o nosso Deus está pronto para ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa confissão e perdoar os nossos pecados. Aqui termina mais um vídeo da parte de Deus com esta palavra de edificação ao seu coração. Inscreva-se no meu canal, curta este vídeo e compartilhe. Deus abençoe a sua vida.